Olá pessoal, professor Yuri aqui novamente, dando sequência nas nossas aulas de Ajax. Hoje a gente vai estudar os estados das nossas requisições. Então, quando a gente faz uma requisição no objeto XML HTTP Request, ele tem o estado, né? Ele tem um estado que aquela requisição se encontra. É bastante importante vocês entenderem que tem dois tipos de estado, tá? A gente tem o state e tem o status, né? Hoje nós vamos estudar o state, né? Que é o estado da requisição, né? Qual o estado da requisição está. Para a gente entender melhor, a gente possui, dentro dos estados da requisição, a gente possui vários níveis, né? A gente vai do nível 0 ao nível 4. A gente tem o primeiro nível, que é a requisição não inicializada, né, que é o primeiro nível. Quando a gente tem a requisição, mas ela não foi feita. A gente tem o segundo nível, que é o Server Connection Established, que é quando a conexão é estabelecida com o servidor, né, ou seja, quando você tem, né, a conexão feita pelo servidor web, no nosso caso o Apache. Depois a gente tem, né, a requisição recebida, né? Quando a gente envia uma requisição, essa requisição é recebida pelo servidor Apache. Então o estado dela é received, né, requisição recebida. E depois a gente tem o tempo que leva, né, para o servidor receber essa requisição e processar essa requisição. Isso a gente chama o terceiro estado, que é o Process Request, né? Então ele está processando aquela requisição. E o quarto estado e a última é a requisição finalizada, quando a gente tem a resposta, né? Então a resposta, e essa resposta foi lida pelo cliente. Então são esses 5 estados, né, iniciando do 0 ao 4, que a gente tem no nosso objeto XML HTTP Request. Bom, então quando essa requisição é respondida, aí sim a gente pode, através do JavaScript, fazer algumas manipulações com esse objeto. Como apresentar, né, como foi o nosso último trabalho, apresentar o conteúdo de uma página que a gente está importando através do XML HTTP Request. Bom, esse é só um início, né, do estudo, essa é uma teoria, a gente precisa praticar. Então vamos abrir o nosso Sublime Text. Eu vou ativar aqui o nosso Apache. Vamos ativar aqui o nosso Sublime Text. E vamos só abrir aqui o nosso localhost Ajax, página 1, pagar essa página 1, vamos aqui na nossa página principal, que é o requisição síncronas. Então a gente já tem a nossa página montada, e a gente tem aqui, à medida que a gente for acessando, né, que a gente for clicando nesses elementos, a hora que a gente clica nesses elementos, né, só para a gente recordar o que a gente fez na última aula, a gente criou uma função que ao clicar, né, ao capturar o evento onClick, é chamado uma função passando como parâmetro a página, né, que eu preciso do conteúdo dela. E são essas páginas aqui, conteúdo 1, 2 e 3. Passando esses conteúdos para a nossa função, ela vai ler o HTML request, né, vai abrir, né, e vai enviar. Então a gente enviou somente para o console.log, né, para a gente visualizar como que estava, né, sendo enviado esse objeto e os atributos desse objeto. Bom, então como a gente vai estudar esses estados, né, do nosso objeto, vamos aqui comentar essas linhas. Vou comentar essa primeira, a segunda e a terceira linha. Vamos deixá-las comentadas aqui, que nós não vamos precisar dela agora. E o primeiro estado que nós vamos estudar é o estado 0, né? Ou seja, requisição não iniciada, né? Requisição
não iniciada, que é igual o state 0. Ok? Então, para a gente ler, né, para a gente ler o nosso objeto, né, aqui a gente instancia um objeto, né, e esse objeto ele tem vários atributos. Então, para a gente ler o estado desse objeto, eu vou lá no nosso console, no console.log, né, e a gente vai ler o atributo do nosso objeto Ajax, que se chama headState. headState. Esse atributo, ele é o atributo que guarda todos os estados, né, do nosso objeto. Então, ao a gente iniciar, né, esse objeto, a gente instanciou esse objeto, a gente não fez nenhuma requisição, né, ela está comentada aqui, então esse objeto vai ter um estado 0. Né, a gente vai ver isso na página. Então vamos salvar esse código. Vamos abrir o nossa paginazinha. Vamos atualizar essa página. Vamos abrir aqui o nosso console. Bom, e agora ao clicar, né, no nosso elemento, a gente vai poder ver que a requisição foi feita. Bom, há um problema aqui, é só a gente trocar esse head aqui, ó, é com R minúsculo, viu pessoal? Escrevi errado. Pode salvar, Ctrl S. Vamos voltar lá na nossa página. Podem limpar, tá? Para limpar é só clear console. Pode atualizar. Atualizar aqui. E agora, ao clicar, veja só, né? A gente tem o estado 0. Então, quer dizer, né, esse 0 aqui significa que o state, né, quando eu solicito a página, é 0. Porque eu só iniciei, né, o objeto, eu só criei o objeto. Eu ainda não não alterei nenhum estado desse objeto. Então, a gente está no objeto 1, né, not initialized, né, requisição não inicializada. Eu só iniciei o objeto, né, só instanciei o objeto. Então, agora eu tenho que fazer uma conexão, estabelecer uma conexão com o servidor. Como que eu faço isso? Bom, então o método que a gente usa para estabelecer essa conexão é o open. Então eu vou aqui, ó, descomentar, né, esse trecho do código. Eu vou até copiar ele um pouco para cima, para ficar mais fácil a visualização. Então a gente inicializou um objeto, né, teve uma requisição iniciada e o estado dele foi 0. Né, e eu até virei aqui, porque eu só instanciei um objeto. Agora, a partir desse momento, eu vou estabelecer uma conexão. Ó. Estabelecer conexão. Então, a partir desse momento, o estado dele vai mudar para 1. Né, porque a conexão será feita com o servidor. Quando eu passo esse objeto, né, para o servidor, né, faço uma requisição para o servidor, uma conexão com o servidor, né, estou utilizando para isso o método get, por enquanto, né, estou estabelecendo a conexão através do método get e passando algum atributo, né, para a gente remeter essa conexão. Então eu só vou copiar aqui esse trecho, esse outro console.log para a gente, né, ler de novo qual o estado, o segundo estado, né? Então esse aqui foi o primeiro, quando eu instanciei o objeto. Eu vou até copiar aqui em cima para ficar mais fácil de identificar. Eu tive uma requisição inicializada, né? Só inicializei o objeto, instanciei ele, depois estabeleci uma conexão com o método open, né? Passando como método, né, de transferência o get e um atributo URL para a gente processar. Então aqui eu já consigo ler que o estado da conexão, né? O estado foi estabelecer conexão, estado 01. Tudo isso feito, vamos salvar.
Agora eu volto aqui, eu vou atualizar a minha página. Vou atualizar a minha página. Vou limpar aqui o console. E agora, ao clicar, ó, veja que eu passo pelos dois estados, né? Então eu estou inicializando, né? E fazendo estou fazendo a nossa conexão, ó. Requisição não inicializada, conexão estabelecida com o servidor, né? Eu só criei o objeto e estabeleci a conexão. Então eu estou conectado neste momento com o servidor. E se eu clicar no segundo, mesma coisa, vai passar pelos dois estados, estado 0 e estado 1. Na página 3 também, estado 0 e estado 1. Estou passando pelos dois, os dois estados, 0 e 1. Bom, então nós temos mais 3 estados pela frente, né? Que é o requisição recebida, o processando requisição e requisição finalizada. Porém, esses três estados, a gente não tem mais controle sobre ele. Quem tem o controle sobre ele é o servidor. Quem irá tratar ele é o servidor. Nós, na condição de desenvolvedores, a gente só consegue manipular, né, a inicialização aqui, né, com o estado 0, a gente instanciando o objeto e a gente estabelecendo uma conexão. A partir daqui, quem tem controle sobre o objeto é o servidor, no nosso caso aqui é o Apache. Bom, então para a gente fazer para observar esses três estados sendo feitos, nós precisamos aqui enviar o objeto. Eu vou colocar aqui, né, Ajax Sends. Então eu vou enviar o objeto e depois a gente precisa fazer alguma lógica para a gente ficar olhando o progresso desse estado da requisição. Então eu vou fazer aqui, ó, uma lógica para observar o estado da requisição. Então eu tenho aqui que de alguma forma, né, ficar observando o meu servidor, né, ficar lendo o que o meu servidor está fazendo com essa requisição lá dentro. Eu não consigo alterar ela, manipular ela, mas eu consigo visualizar o estado da minha requisição. E para fazer, né, essa observação, a gente tem um atributo do objeto que a gente criou, que ele se chama onHeadStateChange, né? Então, ler sempre que alterar o estado, né? Então vamos aqui, eu vou só passar esse envio aqui do objeto aqui para baixo. E aqui eu vou, né, utilizar, como eu já disse, o nosso atributo, né, do objeto Ajax, né, que se chama onHeadStateChange. Então, esse onHeadStateChange, ele vai ficar observando, né, quando eu enviar o meu objeto lá para o meu servidor, e vai observar, né, o que o servidor vai ficar fazendo. Então, a cada alteração, ele irá ler, né, essa alteração e eu conseguirei ver, né? Então, a primeira coisa, quando ele recebe, né, quando eu envio, né, aqui no Ajax Sends, eu estou enviando, né, o objeto para o servidor, a primeira coisa que ele faz é responder o que ele recebeu, né? E a partir daí, ele tem uma série aqui de movimentações com o objeto que a gente consegue enxergar através do onHeadStateChange. E como esse atributo ele recebe, né, uma função, a gente pode visualizar essa função da seguinte forma, através dessa leitura aqui. É só informar via chaves. E aqui dentro a gente vai ler, né, através do console.log, vai ler através do console.log esse atributo, né? Então a cada alteração a gente vai ler esse atributo headState. Eu vou ler o headState através de cada alteração, né? Eu vou mandar o meu console.log ler essa alteração. Bom, então com isso salvo, vamos à nossa página,
Vamos limpar aqui no nosso console. Vamos atualizar. Pode limpar novamente. E ao clicar agora em algum objeto, veja, né, que ele passa por todos os estados. Aqui tem um errinho, não se preocupe com ele, depois a gente dá uma olhada nesse método. Mas o que é importante agora vocês observarem, que o objeto passou por todos os estados, né, desde o 0 até o último, que é o estado 4. Na verdade, a gente trabalha praticamente com o estado 4, que é quando, né, o servidor retorna para a gente todo o processamento, a finalização do processamento com a resposta final, né? Então, com o resultado desse processamento, né? Então, a gente trabalha com o estado 4, né? É nele que o objeto que eu enviei, né, um objeto para o meu navegador, o servidor trabalhou com esse objeto e retornou uma resposta, né? Às vezes algum processamento ou alguma requisição de alguma coisa, como no nosso caso é o conteúdo da nossa página. Então, a partir do estado 4, né, eu consigo capturar todo esse processamento e mostrá-lo na minha página. Bom, eu sei que pode estar parecendo um pouco confuso, né, porque a gente está inicializando esse estudo, mas não se preocupem, né, à medida que a gente for avançando, vocês vão observar, né, que esse modelo de trabalho ele é bastante dinâmico, né? A gente consegue, com esse tipo de processamento, observar aqui, inclusive, uma resposta do meu servidor que não é o que eu queria. Então, eu consigo tratar, né, bem o meu sistema utilizando, né, esses estados em conjunto, né, com o servidor. Na próxima aula a gente vai fazer mais algumas requisições e trabalhar com a resposta aqui do nosso servidor e fazer alguma manipulação desse objeto dentro da nossa página. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida é só chamar. Até a próxima aula.